Aula do dia 23 de junho, disciplina Estatística Aplicada à Agronomia, para os alunos do curso de Engenharia Agronômica, período 2020.2. Tá vendo? Não está respondendo, não pensa danado. Daqui a pouco esse ícone aqui de gravação some e não está gravando. É isso, toquemos para frente. Então, aqui nesse estudo, alguém, fez uma análise de correlação, por exemplo, e viu que em solos com pH mais próximo de 6,5 estariam correlacionados com maior produtividade da cultura do milho. Então, plantou-se em áreas diferentes, mediu-se o pH e viu que os rendimentos da cultura com os pHs mais próximos de 6,5, 6,7 eram maiores os rendimentos do milho. Quanto mais próximo de 4,5 para 5, o rendimento era muito pequeno. Então, lá naquele estudo que se percebeu o quê? Alta correlação entre o pH, certo? Entre o pH e a produtividade, o rendimento da cultura do milho, lá na correlação. Então, o que é que se diz? Se a correlação foi positiva, disse o quê? Quanto maior o pH, maior o rendimento da cultura do milho. Então, correlação positiva, lá se fez o teste T, deu significativo e tal. Então, recomendamos produzir o milho em ambiente cujo pH esteja mais alterado, seja maior. Professor, mas aí, e se o pH passar para 7, 7,5, 8? Não foi pesquisado. Foi pesquisado os pHs normais que se encontram nos solos. Os solos normalmente estão com pH aí de 4 e pouco até 6 e pouco, perto de 7. Para passar desses valores, só se você adicionar produtos básicos, que fazem esse pH se elevar demais. E as culturas, a maioria das culturas, são melhor adaptadas a pHs próximos de 6 e principalmente acima de 6, se aproximando dos 6,5. Até as plantas mesmo silvestres são mais adaptadas a esses pHs. Na hora que você vê ambientes em que tem pouca vegetação, não tem árvore, só tem aquela vegetaçãozinha rasteira e tal, pode conferir que tem algum elemento ali limitante. Sódio, pode ser o pH, pode ser alumínio, tem alguma coisa ele está limitando. Certo? Por isso que você vê, você vai andando no interior aqui, a vegetação fechada, de repente se abre, o pessoal chama de tabuleiro. Tem alguma coisa ele está limitando. Outra hora a gente conversa sobre isso. Vamos voltar para cá. O fato é que, já que você sabe que quanto maior o pH, maior o rendimento, alguém pode dizer assim, e se eu controlar o pH? Como é que eu controlo o pH? Um dos produtos que se pode aplicar no pH, para mexer com o pH no solo é calcário. Existe o calcário dolomítico e o calcário calcítico. Calcário dolomítico é quando ele tem acima 12% de magnésio ou mais. E quando tem menos que isso, chama-se calcário calcítico. O calcário calcítico normalmente a gente aplica quando você quer alterar a concentração de cálcio no solo, principalmente como adubo, adubo calcítico, com cálcio. E o dolomítico você está querendo adicionar cálcio e magnésio, dois elementos importantíssimos, o cálcio para a parede celular e outras reações, e o magnésio para a clorofila, literalmente ligado à fotossíntese. Então você está querendo levar cálcio e magnésio para o solo e ao mesmo tempo controlar o pH, alterar o pH para um patamar mais adequado à cultura e ainda controlar a toxidez por alumínio. Solos ricos em argila costumam ter alumínio trocável e esse alumínio é tóxico para as raízes. Então a gente aplicando o calcário, de preferência esse dolomítico, você controla esse alumínio, fixa ele e torna-o indisponível para as plantas, a planta não consegue pegá-lo, porque se pegá-lo é tóxico para a planta. Então ele fica indisponível, além do que você está adicionando cálcio e magnésio. Muito bem. Então, alguém quer fazer um TCC e pensa o seguinte, este solo aqui, aí você manda fazer análise. Suponhamos que o pH daquele solo tenha 5,2. Imaginemos,
Imaginemos um pH de 5,2, certo? Opa, estou escrevendo aqui, daqui a pouco o computador para de falar. Vou ter o cuidado de não escrever mais, pessoal, senão hoje não vai gravar não. Pois bem, então esse pH estava elevado, né? Estava baixo, aliás, e aí você imagina o quê? Que se quanto maior o pH, melhor para a cultura, que tal se eu adicionar um produto que o pH se altera para mais? Então, naquele solo, você faz, imagine aí, ó, 5 parcelas em que você não vai aplicar calcário, outras 5 que você vai aplicar o equivalente a 1 tonelada por hectare, outras 5 você vai aplicar o equivalente a 2 toneladas de calcário por hectare, 3 e 4. Bom, vocês vão ler no futuro, aí na disciplina pertinente, que não se deve aplicar mais de 4 toneladas de uma só vez por hectare. Então, se a análise de solo, o seu pH estiver tão baixo, alumínio alto, e que a recomendação foi 4,8 toneladas de calcário por hectare, você aplica 3,8, 3 de uma vez, 1,8 de outra vez. Não deve aplicar tudo de uma só vez. Vocês vão ler também que tem que ser incorporado o calcário e que tem que ter umidade. Então, se não chover, não adianta. O ideal é aplicar o calcário pelo menos 3 meses antes de você estabelecer a cultura. Né? Também por isso, porque 3 meses antes você aplica e incorpora e o calcário tem que reagir. E só reage se tiver água. Se naquele período não chover, tanto faz aplicar 3 meses antes como no mesmo dia. Então se aplica em outubro, para plantar em dezembro. Se não choveu, não adiantou. Então tem que dar umas enxuvadas aí. E lá no Cerrado é comum chover a partir do dia 10 de outubro, né? Dá umas enxuvadas ali. Né? Nessa época você já está com o solo preparado, aplica o calcário, passa o trator por cima, só o plantio direto. Você fez tudo isso antes. Antes de estabelecer uma cultura que exige o pH, como milho e soja, você plantou antes culturas que se adaptam a um pH mais baixo, como por exemplo o arroz, capim. Então você antes foi preparando o solo, desmatou, passou o trator por cima e foi aplicando calcário, foi aplicando adubos fosfatados, você foi construindo a fertilidade. Até que 2, 3, 4 anos depois é possível implantar uma cultura mais adaptada, já altamente produtiva, como a soja e o milho, num solo mais bem trabalhado química e fisicamente. Voltando para cá. Então vamos para a nossa parte. Nós temos aqui os dados da pesquisa. Ó. Então, quando eu falo parcela, meu caro sábio, é assim, ó, imagine 4 fileiras de milho, 4 linhas de milho de 5 metros. Então, ó, 4 linhas de milho com 5 metros de comprimento. Aí outras 4 linhas de milho com 5 metros de comprimento. Outras 4 linhas e outras. Isso 20 vezes. 20 dessas. 5 dessas eu sorteei para não aplicar calcário. Outras 5 eu sorteei para aplicar isso aqui. Outras 5 eu sorteei para plantar essa aqui. Outras 5 para cá, outras 5 para cá. O pessoal tem que ser 5 parcelas, pode ser 4. 4 parcelas. 4. Aí, professor, mas aqui fala em tonelada por hectare. Então, você não vai aplicar tonelada por hectare. O calcário vai ser aplicado conforme a área. Se a sua parcela tem 2 metros por 5, dá 10 metros quadrados. Se em 10 mil metros quadrados, eu aplicaria 1 tonelada, em 10 metros quadrados eu aplico quanto? Aí alguns quilos, né? Então, você aplica na sua pesquisa o equivalente ao que se fosse por hectare. Nosso computador hoje está danado, está pensando. Essa gravação não vai prestar, né? Mas a gente vai continuar. Está me ouvindo aí, Soraya? Sim, professor. Aumente seu microfone, se puder. Muito bem. Então... Tá dando para ouvir, professor? Oi? Normal. Tá dando para ouvir, normal. Ótimo. Então, olha. Vê se você entendeu, sabe? Quem foi que falou aí? Jefferson. Vê se você entendeu aqui, ó. Nessa parcela aqui, ó, onde eu ia aplicar 1 tonelada por hectare, mas meu experimento não só tem 4 linhas de milho?
com 5 metros, então aquela áreazinha pequena, suponhamos que tenha 8 metros quadrados. Então, 10 mil metros quadrados eu coloco 1000 quilos de calcário. Em 10 metros quadrados, X. Aí eu vou e aplico aquele calcário. Sendo que não é só uma, não. Eu tenho que ter 4 em que eu vou fazer isso aqui, 4 isso aqui, 4 isso aqui, 4 isso aqui e 4 em que eu não vou aplicar nada. Certo? Chamamos isso de repetição. Ok? Chamamos isso de repetição. Aí, colho o milho naqueles 10 metros quadrados. Então, em 10 metros quadrados, suponhamos, eu colhi, eu falei 8 metros quadrados. Naqueles 8 metros quadrados eu colhi, suponhamos aí, 4 kg de milho. Se fosse 10 mil metros quadrados, igual a essa área aqui, colheria X. Aí eu transformo isso em tonelada por hectare de milho. Fiz isso na parcela 1, 2, 3 e 4, somei as 4, dividi por 4, está aqui. Somei as 4, dividi por 4, está aqui. Somei as 4 por 4, está aqui, está aqui, está aqui. Observe que você está vendo aqui que, observando os números, quando eu estou aumentando a dose do calcário, está aumentando o rendimento do milho. Então, você já começa a perceber que é possível encontrar uma equação da reta que explica este fenômeno. Que fenômeno, professor? O rendimento da cultura do milho em função de doses de calcário. Então, isso aqui nós estamos trabalhando o quê? Nós estamos trabalhando Y em função de X, certo? Que é produtividade em função das doses de calcário. Equação da reta. Então, eu só tenho que achar o beta 1, o beta 0, né, que eu não vou atrás do símbolo, né? E o beta 1. E o beta 1, X mais o erro experimental, certo? Então, eu só tenho que achar isso aqui. Nem que caia a nossa ligação. Eu vou ter que fazer o que é certo, né? Porque o que importa é vocês entenderem aqui. Então, este aqui é o nosso modelo. Este aqui é o nosso modelo. Quer dizer o quê? Que aquilo que eu estou medindo, que é o rendimento da cultura, já produziria algo se eu não fizer nada. Se esse X for 0. Produz quanto? Beta 0, que é a nossa constante. Certo? E se eu fizer algo, se eu aplicar X, X que eu apliquei, vezes o beta 1, ou seja, vai aumentar o rendimento do milho. Certo? Eu vou insistir em fazer o certo, vou aplicar aqui e achar o símbolo, que é o que eu tenho que fazer. Se a gravação cair, é outra história, mas eu tenho que fazer o certo. Eu não gosto de ficar usando uma coisa sem estar correta. Muito bem. Então, nosso papel aqui, na estatística aplicada, é encontrar a equação de regressão, certo? Encontrar a equação de regressão, fazer o gráfico e concluir e interpretar, certo? Mas tá danado, não tá? Muito bem. Mesmo assim, eu fiz. Aqui, Ctrl C, traz para cá e Ctrl V. Mesmo assim, eu acho que vou evitar mexer com isso. Como se trata de uma pesquisa, eu não plantei 1 hectare, 10 hectares desse material. Eu tenho o quê? Eu tenho uma pequena parcelinha de 4 linhas de milho por 5, repetida 4 vezes cada uma. Então eu tenho amostras. Portanto, eu tenho uma probabilidade de estar errando. Eu tenho o acaso está funcionando, está exercendo influência na minha pesquisa. Aquelas plantas estão produzindo mais ou menos, não só por causa do calcário, tem outros fatores atuando. Então, fatores que eu não conheço, então, de origem desconhecida, não intencional, não controlável, é o acaso. Portanto, no meu modelo eu tenho que prever que tem erro experimental. Certo? A equação que eu achar, ela tem um determinado grau de precisão. E quanto maior for o erro, menor será a precisão daquela pesquisa, certo? Daquela equação que você encontrar. Vamos mostrar aqui. Vocês já sabem encontrar no Excel esse valor vezes esse valor vezes esse valor vezes esse, para achar a primeira parte aqui do beta 1.
menos a soma dos valores de x, é só somar, 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. A soma de y, o n, quanto é o n? É, quantas doses? 1, 2, 3, 4, 5 doses, o n é 5. Então, todo mundo já sabe achar esse beta 1 aqui, achar os cálculos, tudo direitinho. Então, eu fiz aqui à mão, certo? Fiz aqui à mão, para a gente poder fazer no Excel e ver o gabarito, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Achar esses mesmos valores. Vamos achar beta 1 e beta 0 e esta equação bem aqui, ó, usando o Excel. Então, nós clicamos aqui. Deixa eu ver se esse programa... Ctrl C. Vamos ao Excel. Como eu disse, hoje está lento, está danado. Mas é isso mesmo. É o que temos. Nem todo dia está muito bem. Abriu. Ctrl V. Nós vamos mostrar o gráfico, como fazer o gráfico, como mexer com esse gráfico, né? E em seguida mostraremos aí como é que se faz ele à mão, se o computador hoje resolver trabalhar, né? Vou tirar essa linha aqui, ó, que ela não interessa, certo? Só para lembrar. Aqui, ó, você marca o número, ó, quando você quiser tirar uma linha, você marca o número e vem aqui excluir. Agora aqui, ó, você pode simplesmente, certo? Simplesmente fazer aqui marcar os dados, ó. Você pode marcar os dados, pode marcar assim também, ó. Pode marcar assim também. Inserir. Vocês vão ver aí que hoje está demorado, né? Mas inserir. Vem aqui, ó, em dispersão. Tem vários modelos de gráfico, ó. Você vem aqui em dispersão, certo? Inserir gráfico de dispersão x, y, certo? Clica nele aqui, pode pegar o primeiro logo, certo? E aqui ele está fazendo o gráfico para você. Essa é a parte desgastante da internet. É que quando ela bota para encher, enche mesmo. Então está aqui o gráfico, ó. Vamos mexer com ele. Ó, observe o cursor mudando aqui de formato. Ó. Mudou, eu quero diminuir um pouquinho para ficar mais visualizado. Pego aqui, arrasto o gráfico para cá para ficar vendo ele, certo? Pois bem, só para relembrar, eu posso apagar essas linhas de dentro, clico aqui numa linhazinha, del, clico aqui nessa outra linhazinha, ela fica marcadinha, ó, del. Eu posso mudar o título, certo? Então, que título eu faço, professor? Clico aqui dentro e boto o título agronômico, né? Efeito da adição de calcário, né, nos rendimentos da cultura do milho. Pode ser esse o título, certo? Ou rendimento do milho em função de doses crescentes de calcário. Bote um título. O que é que o título faz, professor? O título diz o que é que está sendo representado no gráfico, certo? Doses crescentes de calcário na cultura do milho e seus rendimentos. Ou então, rendimento da cultura do milho em função de doses crescentes de calcário. É o que está representando no gráfico, certo? Clica aí dentro e pode escrever o que quiser, certo? Então você clica aí dentro e escreve o que quiser. Pode escrever o que quiser. Ou se não quer aqui, ó, marca aqui, del. Tira o título daí. Faz como? Ctrl C, Ctrl V, joga no Word e lá no Word você bota o título. Muito bem. Observe que as nossas doses, elas estão de 0, 1, 2, 3 e 4, que é o eixo X. E o nosso eixo X está de meio em meio. Então você clica nele, aí depois botão direito, vem aqui, ó, formatar eixo aqui embaixo. Formatar eixo. Deixa eu ver aqui aparecer. Aí aqui está assim, ó, mínimo 0, máximo 4,5. Eu vou botar como máximo 4, que a minha dose só vai até 4, certo? Principal de meio em meio, não, eu quero de 1 em 1, certo? De 1 em 1. Aí, ó, fechou aqui. Observe que agora ficou no formato que eu queria, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui fica como eu quiser, certo? Aqui está de meio em meio, tá bom. Se eu quiser fazer de 1 em 1, tá, eu clico, eu faço a mesma coisa. É o que eu quiser, eu faço aqui, certo? Eu estou achando que está bom assim. Começa em 0, vai de meio em meio até 5.
certo? Por quê que eu acho que está bom? Porque quando eu vejo os meus dados aqui, ó, ele começa em 081, certo? Portanto, de meio e meio está bom. Professor, se aqui fosse 25, 30, 33, 41, 48, né? Aí eu mudo para de 10 em 10, para não ficar tão cheio de números aqui. Muito bem. Deixa eu botar aqui para cima de novo. Feito isso aqui, eu posso lá no Word botar o título aqui embaixo, chamar aqui eixo X, eu digo aqui, ó, doses crescentes de calcário, entre parênteses, tonelada por hectare. Aqui, eixo Y, eu boto rendimento da cultura do milho, né? Ou então eu boto só assim, ó, produtividade, tonelada por hectare. Ou então eu posso botar os títulos aqui logo. Clico no gráfico, certo? Olha, se você clicar aqui dentro, ele mexe só na parte interna. Então tem que clicar aqui no canto, ó, para você mexer no gráfico como um todo. Clica no gráfico, aí você vem aqui em design do gráfico. Design do gráfico, adicionar elementos do gráfico. Clica nele. Aí tá aqui, ó, título dos eixos. Quando eu clico aqui, ó, ele já mostra aqui embaixo para mim, no gráfico. Você quer botar um título no eixo? Ou no eixo principal, aí o desenhozinho mostrando aqui, ó, que é o de baixo. Eu clico nele aqui, sim, ele está esperando dizer o que é. Eu boto calcário. Aí, ó, tonelada por hectare, fecha, enter, certo? Aí, ó, eu botei aqui os dois As, venho aqui dentro, tira esse O, tira esse A, bota. O que eu quero é evitar aquele acento agudo no tonelada por hectare. Tá aí, ó, calcário, tonelada por hectare. Agora, clico no gráfico de novo, venho aqui de novo, alterar elemento do gráfico. Agora eu quero o título do gráfico, né? Aí ele está perguntando, você quer botar o título lá em cima no gráfico? Já estava e você não quis, então não quero não. Eu quero o título dos eixos. Quero agora botar o de Y. Aí clico aqui e boto o título no Y. Quem é o Y? Produtividade. Produtividade, entre parênteses, tonelada por hectare. Ok, enter. Certo? Espero ele voltar aqui, ó, e venho aqui, tira esse Azinho bem aqui, ó. Enter. Pronto. Ficou aqui, ó, produtividade, tonelada por hectare, sem aquele acento agudo. Quando eu vejo um trabalho com aquele acento agudo, normalmente eu fico criticando, porque o aluno não quis tirar aquilo ali, porque não é que hectare não tem acento agudo. Além do verbo haver, e o seu corretor está alterando. Então é bom fazer a coisa bem feita. Continuando. Quando eu tá aqui, ó, eu posso brincar com o gráfico. Ó, observe, eu clico no gráfico e posso formatar esse gráfico. Ó. Posso botar cores, posso botar tinta, posso fazer o que eu quiser nele. Certo? Então, eu posso alterar o tipo de gráfico se eu quiser. Certo? Posso alterar tipo de gráfico. Posso fazer o que eu quiser nele, para ser mais claro. Muito bem. Então, posso botar um fundo nele. Clica no gráfico, aí botão direito, certo? Aí ele pergunta o que você quer fazer com esse botão direito aí, ó. Preenchimento, ó. Você quer preencher o gráfico, certo? Quer preencher? Clica nele aqui e bota uma cor que você quiser, ó. Observe, ó. Clicou. Ih, professor, não ficou bonito não. Então, tira, né? Volta. Portanto que você pode mexer como quiser. Você pode mexer só dentro, ó. Aí, ó, clicou, botão direito, preenchimento. Pode ser, ó, qualquer cor que você quiser, tal. Fica à vontade, certo? Aqui dentro, aí, ó, botão direito, preenchimento. Só que agora você quer um amarelinho por fora, fica à vontade. Clicou na linha, aí, botão direito, nos pontos, aliás, botão direito e vem aqui, ó, adicionar linha de tendência. E aí ele pergunta, ó, linear? Sim. É uma reta? Sim. Né? Você está percebendo que pelos dados seus, quanto mais um, mais o outro. Então ele pergunta, você quer uma reta? É. Professor, e se estivesse aumentando e depois caindo? Aí você vinha para cá, ó, polinomial, de ordem 2, que é equação de segundo grau. Certo? Pois bem, como aqui está uma reta e eu já quero assim mesmo, tudo bem. Só que eu venho aqui embaixo, ó, dou uma arrastadinha aqui, ó, e digo para ele exibir no gráfico a equação e o R2, ó, para não ter trabalho nenhum de calcular. Pô, tá feito aqui, ó. Então,
está feita aqui a nossa equação. Só ficou meio estranho aqui. Então clica dentro, aí botão direito, preenchimento, dá uma corzinha para ele, ó. E aí você fica vendo o que está querendo. Fique à vontade para fazer como achar melhor. Bom, agora vamos ver. Vou botar do jeito que eu quero meu trabalho. Meu trabalho primeiro é o beta 0. Então, 0,69. Mas, aí eu venho aqui na frente, né? Venho aqui na frente e tiro. Que eu prefiro o beta 0, que é a constante. Depois eu quero o R2 em percentual. Tiro esse 0 aqui, boto uma vírgulazinha bem aqui, venho aqui, boto percentual. O R é minúsculo, né? Então tiro aqui, boto o R minúsculo. Pronto, tá do jeito que eu queria. Vou conferir agora com aquilo que eu fiz à mão, se bate. Então, vamos lá, à mão. O beta 0, 0,69 e o beta 1, 1,02. Então tá aqui, ó. Pela equação tá aqui, ó. Beta 0, 0,69, tá aqui, ó. Só você perceber aqui, ó. E o beta 1, 1,002. Confere com aquilo que eu fiz à mão. Portanto, eu posso dizer o seguinte, ó. A produtividade em tonelada por hectare, ó. Logo, né? Vou botar aqui 2, vírgula. Produtividade de milho, né? Do milho é igual, né? Em tonelada por hectare, né? É igual a 0,6. Vou botar aqui 9, né? Para a próxima ficar igual ao Excel. Mais 1,002 vezes o calcário, certo? Vezes o calcário. Pois bem, como é que se lê isso? Quer dizer o seguinte, o X meu é o calcário, é aquilo que eu estou aplicando. O meu Y é aquilo que eu estou mensurando, estou medindo, que é o rendimento do milho. Portanto, essa equação está dizendo que a cultura do milho, nas condições da pesquisa, aquela variedade, aquela adubação, aquele espaçamento, tudo que você fez, se o produtor fizer igual você fez e não aplicar calcário, né, calcário igual a 0, ele vai colher em torno de 700 kg de milho, 0,69 toneladas. Então, em torno de 700 kg de milho. Mas se ele aplicar calcário, ele vai ter um rendimento maior, certo? Se ele aplicar calcário, ele vai ter um rendimento maior. O que é que esse cara quer fazer aqui, meu Deus do céu? Vezes calcário. Pronto. Então, sim, tá certo, porque estava maiúsculo a letra. Se ele aplicar calcário, vai ter um rendimento maior. De quanto? Para cada uma tonelada, ó, cada uma tonelada de calcário que ele aplicar, 1 vezes esse beta 1, ele vai ganhar em torno de 1 tonelada a mais de milho. Então, se ele aplicar 1 tonelada, 1 vezes isso, mais isso, ó. Então vai produzir 1.700 quilos, tá vendo? 1.700 quilos. Se ele aplicar 2 toneladas, 2 vezes 1, 2, mais isso, vai ficar 2.700 quilos. Se ele aplicar 3 toneladas, 3 vezes 1, 3, mais 3.800 quilos. Se ele aplicar 4 toneladas, 4 vezes 1, 4, mais 4.700 quilos. E se ele aplicar 5, aí não pode. Por quê? Porque na minha pesquisa eu só testei até 4 toneladas. Portanto, eu não posso usar uma dose acima da que eu pesquisei na minha equação de regressão. A minha pesquisa foi até 4 toneladas. Se o produtor disser, vou usar 5, é por conta e risco. A minha pesquisa não identificou essa dose. Eu posso até, na próxima pesquisa, né, recomendo a vocês, por exemplo, né, que se você fosse fazer outra pesquisa, agora você muda as doses, ó, 0, 2, 4, 6 e 8 toneladas por hectare. Professor, mas aí se eu disse que não pode botar mais de 4? Sim, mas você bota, para provar que realmente não presta. Certo? Então, provavelmente, os rendimentos vão ficar em torno de, aqui seria assim, ó, seria 0,93 mais 1 ponto, vou botar aqui os números, 1,50 e tanto, mais 3 ponto alguma coisa, aqui já seria, ó, 2 ponto alguma coisa, e aqui já seria 1 ponto alguma coisa. Ah, professor, então está aumentando a dose e aumentando a cultura do milho, o rendimento. Mas quando eu passei de 4, caiu. Quando eu passei mais ainda, caiu mais ainda. Então isso aqui vai ser o quê? Uma equação de segundo grau. Assunto para a próxima disciplina. Só estou mostrando que os dados mudam conforme a pesquisa. É esperado que excesso de calcário
torne o solo com pH tão elevado que alguns elementos, principalmente os micronutrientes, ficam indisponíveis ou em baixa disponibilidade e a cultura sofra por isso, certo? Muito bem, feito isso aí, ó, você pode, se quiser, fazer esse quadro. Que quadro é esse? Deixa eu ver se faltou alguma coisa lá no Excel. Não, tá tudo aqui certinho. Então, Ctrl C, Ctrl V, aí acima dele, lá no olho, eu boto o título dele, aqui embaixo, depois do gráfico eu vou e interpreto. Que interpretação você faria, professor? Observe pelo gráfico acima, observou-se no gráfico acima que quanto maior foi a dose de calcário, maior foi a produtividade da cultura do milho. Ponto. Certo? Ponto. Então, recomendo o quê? Recomendo que o produtor utilize 4 toneladas por hectare, pois foi em 4 toneladas por hectare que se observou o maior rendimento. Certo? Bom, o produtor pergunta, e se eu usar 5? A pesquisa não foi dita. Daqui, os 5 para cá, ó, pode ser subindo, pode ser caindo, pode ser mantendo-se constante. Certo? Então, eu não sei. A pesquisa não foi feita para essa dose a mais. Ok? Alguma pergunta? Professor, essa linha está passando no meio dos pontos. Por que não uniu os pontos? Porque não é linha, não é um gráfico de linha. Essa é uma linha de tendência. A tendência é, quanto maior a dose de calcário, maior o rendimento da cultura do milho. Mas uma pesquisa não é precisa, não é perfeita. Os pontos não ficam em cima da reta. Como é que ficariam os pontos em cima da reta? Se fosse uma colheita perfeita, por exemplo, aqui fosse 0, aí dá 0,85. Aí, ó, aqui 1,85. Aqui 2,85. Aqui 3,85. Aqui 4,85. Certo? Observe que os pontos ficam dentro da reta. Ó. Por quê? Porque foi preciso. Aumentou 1 tonelada para cada dose. Observe, ó, 1 tonelada a mais, 1 a mais, 1 a mais, 1 a mais. Foi uma precisão absurda, certo? Isso aqui dá um R2 de 100%. Quer ver, ó? Igual, um R, aliás, igual, ó, igual, ó, Corel. Professor, mas aqui não é o caso de Corel. Só para a gente ver o R. Marca, ponto e vírgula, marca, ponto e vírgula. Observe, deu 100%, ó. Deu 100%, certo? Deu 100%. E o R2, que é o coeficiente de determinação, que expressa a precisão da equação de regressão, é igual esse R ao quadrado, então é 100%. 1 ao quadrado é 1, dá 100%, certo? Portanto, você teria uma precisão absoluta, mas em pesquisa isso não existe, né? Em pesquisa não dá uma precisão absoluta, certo? Portanto, você tem erros. Qual é a margem de erro? Qual é o erro que você tem aqui? Certo? O erro que você tem pode ser mensurado. Isso aqui, pessoal, foi o que você observou na pesquisa. Ó. Isso aqui ó, é o observado. Professor, parece com que quadrado? Né? Isso aqui é o observado na pesquisa. Né? Observado na pesquisa. Você pode calcular o estimado. O que é o estimado? Né? Observado. Agora você... E o estimado? O que é o estimado, professor? O estimado é o que a tua equação de regressão estima. Por exemplo, o produtor não quer usar 3 toneladas e nem 4. Ele quer usar 3,5. X igual a 3,5 tonelada por hectare de calcário. Certo? Tonelada de calcário. Ele pergunta, se eu usar essa dose aí, como é que fica o meu rendimento? Qual o meu Y esperado? Y estimado. Quanto é ele? Certo? Aí você vai e usa a equação. Ó. Você vem aqui, onde tem X, bota 3,5. Estou com a calculadora aqui na mão. 3,5 vezes 1,002 igual mais 0,69 igual. Vai colher 4,197 toneladas. Certo? Toneladas. Portanto, o senhor vai colher esse valor aí por hectare. Certo? Por
hectare. Certo? Você vai colher isso aí por hectare. Tem certeza? Ele disse, isso aqui é uma estimativa. Você vai colher em torno disso, próximo disso, para mais ou para menos. Mas a minha pesquisa observou uma equação de regressão e esta equação tem alta precisão experimental. Portanto, os valores que eu estimar a partir dela têm muita chance de ocorrer caso o senhor faça o seu plantio nas condições dessa pesquisa. Não se esqueça que na pesquisa é tudo perfeito. Você planta pequenas quantidades de milho, se você vê uma lagarta você arranca, se a planta não tombou, você levanta ela devagarinho, você planta as sementes na mão para poder, planta semente de qualidade, você aduba bem adubadinho, capina tudo capinadinho, se não chover você molha, porque é experimento, não vai perder o seu TCC porque não choveu. Agora só no ano que vem, não, você bota o sistema de irrigação ali, embora plante em pleno mês de janeiro, fevereiro, que espera não chuva. Aí está com 5, 6 dias sem chover, molha o experimento, você não vai esperar perder. Então, senhor produtor, nas condições dessa pesquisa, a expectativa de colheita, se o senhor aplicar, se o seu solo tiver uma análise de solo como a nossa, né? Nosso pH está em torno de 5,2, o seu está em 5,4. Então, se o senhor usar 3,5 toneladas de calcário por hectare, a expectativa de colher 4.200 quilos de soja ou de milho por hectare, certo? E aí ele vai lá, faz os cálculos dele de viabilidade e aplica ou não. Pois bem, mas professor, o que é mesmo esses pontos que não estão tocando a reta? É a diferença, esse ponto aqui, ó, é a diferença entre o observado e o estimado. Quem é o estimado, professor? Estimados, né? Igual a. Você pega esse zero aqui, ó, pega esse zero aqui e substitui na fórmula. 0 vezes isso dá o quê? 0,69 é a colheita. Certo? Então, vou marcar aqui, ó. Aqui. Boto 1 aqui, ó. E se a dose for 1? 1 vezes isso mais 0,69. Então, fica. Né? Vou usar aqui, ó. Aliás, já está feito na apostila. Vou só pegar. Para não ter trabalho aqui. Tá aqui, ó. Eu botei o 1, aí deu a dose 0, depois a dose 1, a dose 2, 3 e 4. Portanto, ó, dá 169, 269, está aumentando 1, né? Aqui não tivemos o trabalho de botar tudo direitinho. Então ficou 069, 1, vamos lá. 1,69, então fica 1,002 mais 0,69. 1,692. Vou botar certinho para não ter dúvida. Certo? 1,692. Na dose 2, 2 vezes 1,002 igual mais 0,69 igual 2,694. 2,694. Na dose 3, 3 vezes 1,002 igual mais 0,69 igual 3,696. 3,696. A dose 4, 4 vezes 1,002 igual mais 0,69 igual 4,698. Então, esses são os valores estimados pela equação. Bom, e o meu R2? O meu R2 deu 98,58%. Então, qual a chance de ele colher 700 kg por hectare se ele não aplicar calcário? É muito grande. Então, se o seu solo é igual ao meu, né? Se o seu solo é na mesma região que eu estou, se o seu pH está próximo ao meu, se o senhor vai plantar a mesma variedade que eu, no mesmo espaçamento, com a mesma adubação, com tudo que eu estou fazendo aqui, e não aplicar calcário, a estimativa é que o senhor vai colher em torno de 700 kg. Se o senhor aplicar 1 tonelada de calcário, vai colher isso aqui. 2 vai colher isso aqui. 3 vai colher isso aqui. 4 vai colher isso aqui. Com base em que você está dizendo isso? Com base numa pesquisa que eu fiz, que gerou uma equação, e essa equação tem alta precisão experimental. Certo? Está entendendo, Sávio? Sávio está aí?
Soraya? Oi, professor. Soraya, seu microfone está muito baixo. Alguém que tem microfone um pouquinho mais alto, pode me dizer se está ouvindo? Tô sim, professor, dá pra ouvir. Tá normal. Está entendendo direitinho o assunto? Sim. Muito bem. Então, isso aqui é Excel fazendo análise de regressão para a disciplina Estatística Aplicada. Isso tudo pode ser feito à mão lá no seu caderno. Como é que faz isso aqui, professor? Você vem aqui, ó, Ctrl C. Suponhamos que você vai fazer à mão, porque o seu não está sem computador, não quer ir para a Lan House, não quer mexer com isso, e quer fazer à mão e mandar para mim por telefone, né, por internet, mandar uma foto via e-mail. Então, clica aqui, Del, que eu estou fazendo no PowerPoint, como se fosse eu fazendo na mão, certo? Clica aqui, Del, vem aqui, amplia. Claro, eu estou como se fosse seu papel, você fazendo na caneta, certo? Quando mexe com o Excel, para de gravar. Eu acho que eu vou, pessoal, parar a gravação. Eita, eita, eita. Oh, caramba. Eu deveria ter parado a gravação antes de mostrar isso aqui. Bom, se não gravar, outra hora a gente grava. Vem aqui, ó. Pega aqui sua canetinha. Então, aqui eu estou simulando você fazendo na mão, certo? Então, tá aqui os dados, ó. Tá aqui os dados. Quem era a dose 0, 1, 2, 3 e 4. Quanto era o Y observado? Observado. Quanto era, Soraya? 0,81. O que mais? 0,81. Por favor. Os valores observados na questão, lá na questão. Misael? Alguém? Minha linha caiu? Caiu não, professor. Por favor, então responda. Eu estou sozinho no mundo. Qual é o valor observado aí na questão? Tem ninguém com a apostila aberta? Muito bem. Vamos. Não houve interesse. Não havendo interesse, nós vamos respeitar a ideia de vocês e vamos parar a nossa aula. Ok? Muito bem. Fechar.